Oi, gente! Nós somos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do curso de Ciências Biológicas, e hoje estamos aqui para apresentar nosso projeto do NEP1, Observações e Descobertas das Ciências Biológicas. O projeto chama-se Degradação Ambiental e o Surgimento de Novos Vírus, e ele foi elaborado por mim, Juliana. Por mim, Guilherme Martuchelli. E por mim, Guilherme Augusto. Pela orientação da professora Vanessa Barreto Xavier. O objetivo desse projeto visa conscientizar alunos do segundo ano do ensino médio em como a degradação ambiental e a falta de políticas públicas de proteção ao meio ambiente colaboram para a disseminação de patógenos e para ocorrências de crises mundiais, como estamos presenciando atualmente. E para começarmos, iremos falar sobre esse patógeno, os vírus, o que são e como funcionam. Os vírus são organismos que não possuem células, ou seja, são acelulares. Possuem um material genético, seja DNA ou RNA, envolvido por um capsídeo, que é uma cápsula proteica. Eles são extremamente pequenos, não sendo vistos a olho nu, e são parasitas obrigatórios. Isso significa que parasitas obrigatórios porque eles só se reproduzem quando invadem as células de outros organismos, causando doenças chamadas viroses. São organismos que sofrem uma alta mutação, sendo necessário estudá-los sempre por causa da diferenciação ao longo do tempo. A infecção viral no organismo ocorre de dois modos, pelo ciclo lítico ou lisogênico. No ciclo lítico, o vírus infecta uma célula, inserindo seu material genético e passando a comandar o metabolismo da célula infectada. Depois disso, ele se multiplica e rompe a célula para a liberação de novas estruturas virais. Já no ciclo lisogênico, o material genético do vírus se liga ao material genético da célula infectada e a transmissão do seu material ocorre com a divisão da célula para a formação de novas células infectadas. Agora que você entendeu um pouco sobre a estrutura do vírus e como funciona a infecção causada por ele, vamos falar um pouco sobre a degradação ambiental. Para iniciar, vamos começar falando sobre onde tudo começou, no Antropoceno. O Antropoceno é considerado uma era geológica porque ela é marcada por uma grande mudança causada pela interferência humana na natureza. As mudanças significativas causadas pela interferência humana na natureza estão ligadas a práticas como o desmatamento e as queimadas. A prática do desmatamento está amplamente ligada à formação de pastos para a criação de gado e para a formação de solo para a agricultura. Já as queimadas estão interligadas ao desmatamento, pois ela prepara o solo para a criação desses mesmos objetivos. A produção extensiva do agronegócio desencadeia práticas como o desmatamento e as queimadas para a produção de pasto, tanto para a criação de gado quanto para a agricultura. Essa produção em larga escala pode causar uma explosão de uma população ou a diminuição de outras, fazendo com que o vírus precise migrar para uma outra espécie, que é a amplificadora. Essa espécie é responsável pela transmissão do vírus para os seres humanos. As relações ecológicas entre os seres vivos limitam a sua abundância e abrangência geográfica, de forma a atingir o equilíbrio ecológico para manter o ambiente em pleno funcionamento. Qualquer perturbação ecológica pode ocasionar a quebra de uma dessas relações, ocasionando a dispersão deles e dos micro-organismos, e isso causa a erupção de doenças infecciosas. Essas doenças infecciosas emergentes são novas doenças ou antigas que se espalham rapidamente, para quais os humanos não têm imunidade suficiente desenvolvida. Além disso, a maioria dessas doenças tem origem zoonótica e 70% estão ligadas a animais selvagens. A Covid-19 é um tema atual e que tem tudo a ver sobre o assunto desse projeto, pois teve início com a caça, um outro tipo de perturbação ecológica causada pelo ser humano. A carne de animais selvagens é usada muitas vezes para alimentar gostos refinados de carnes exóticas. O vírus da Covid-19 teve origem em um dos mercados de carne de animais selvagens na cidade de Wuhan, na China, havendo mutação do vírus tipo corona em morcegos. Houveram avisos de especialistas sobre o risco de novos vírus e uma nova pandemia, como em um artigo de 2015 na renomada revista Nature, apontava um enorme risco potencial de uma mutação. E, além disso, o escritor e jornalista científico David Quammen descreveu que uma próxima pandemia teria origem, provavelmente, de morcegos com mutação de um vírus tipo corona ou influenza e se alastraria a partir de um local como os mercados da China.
Especialistas de diversos países vinham alertando, nos últimos anos, da possibilidade de novas pandemias, agravadas pela globalização e a urbanização, o fluxo constante de pessoas, animais, vegetais e diversos produtos, e também sobre a falta de preparo nos níveis políticos, econômico, social e de saúde para a elaboração de uma rápida resposta sanitária quando necessária. Seja pela expansão de pessoas, fazendas industriais ou pastos, os animais selvagens se aproximam um dos outros, com cada vez menos espaço para existir. Se aproximam de bois, vacas leiteiras e porcos amontoados em pequenos espaços. Para a natureza, isso causa um desequilíbrio ecológico. Uma superpopulação de animais é prejudicial e normalmente a natureza dá conta de exterminá-las ou controlá-las da sua própria maneira, por meio de patógenos. O principal fator desencadeante dessas doenças é a relação abusiva predatória que estabelecemos com a natureza e, em geral, com outros animais. As ações humanas podem levar a consequências não planejadas e a mudanças no meio ambiente, e também é um exemplo de como o sistema Terra reage a essas mudanças. A consequência da pandemia vão muito além da mortalidade e possíveis efeitos posteriores da doença e tem implicâncias no sistema de saúde como um todo, na economia, na educação e nas relações sociais e no meio ambiente. A pandemia de Covid-19 colocou também em evidência a falha de muitas nações em tomar medidas rápidas e efetivas ao optarem por não atender às recomendações dos cientistas e especialistas em saúde pública, deixando de aproveitar as experiências de outros países que já tinham enfrentado situações críticas de epidemias e mostrou também como a humanidade falhou ao apenas enxergar objetivos e consequências a curto prazo e em não se preparar para o futuro. E aqui estão todas as referências que nós utilizamos para a elaboração do nosso projeto. O programa Canva foi utilizado para obter as imagens, desenvolver os slides e criar o vídeo. Também gostaríamos de acrescentar o nosso agradecimento à professora Vanessa por nos orientar no trabalho, a toda a equipe do NEP e a você que nos acompanhou até agora.